Olá! Essa é mais uma edição do programa Fala Mestre. O programa tem como essência dar visibilidade às personalidades que propagam o conhecimento. Hoje nos estúdios vamos conversar com o professor e mestre em Matemática Aplicada e Computacional, Luiz Fernando Segala. Segala é coordenador do curso de Matemática da Unirp e integra o quadro docente desde 1998. Ele ministra aulas de Matemática Financeira e Probabilidade Estatística, além de outras matérias no curso de Matemática. Ele também é professor nos cursos de Odontologia, Ciências Contábeis e Fisioterapia. Olá, professor, como vai? Olá, tudo jóia? Tudo bem? Professor, começando por uma pergunta simples. Por que aprender, estudar a matemática? Então, no meu caso, eu caí na matemática. Eu, na verdade, prestei ciência da computação. Na época, 1990, era moda, né? Mas o curso de ciência da computação era muito complicado de entrar. Era muito concorrido, dava 30 candidatos por vaga. E a Unesp, na época, tinha um projeto de segunda opção. E a minha segunda opção era matemática. Aí eu entrei para ficar um ano. Mas durante o primeiro ano de matemática, aquilo se mostrou de tal forma abrangente para mim, que passou o ano e a vontade de mudar, de transferir o curso para a ciência da computação foi embora. Foi embora porque na matemática eu vi que eu poderia, se quisesse, continuar e bandear para o lado de computação também, se eu quisesse, mas eu tinha um leque de opções muito maior do que se eu fizesse o curso de ciência da computação. Então eu optei por ficar em matemática e fiquei até hoje. São mais de 20 anos na linha. Bastante tempo já. A gente ouve falar bastante que a matemática ajuda bastante no raciocínio. Como que isso acontece? Como que ela pode ajudar o raciocínio? É verdade, é verdade. Matemática, o que é bacana é que todo curso de matemática tem uma lógica. Todas as disciplinas têm um sentido, inclusive a própria lógica mesmo de Aristóteles. Você começa o curso aprendendo lógica, aprendendo disciplinas que têm essa mesma visão. Uma visão de construção com algumas premissas e argumentos e que te concluem alguma coisa, que te levam a alguma maneira. Então o aluno de matemática é obrigado a trilhar um caminho que é completamente lógico. No final, a gente brinca que o cara da matemática precisa mostrar, precisa provar que aquilo lá está certo, precisa obter o resultado de maneira correta, precisa chegar a uma conclusão única. Então, o aluno de matemática, a pessoa que estuda matemática, fica com essa característica. E isso se aplica. Tem esse perfil. Tem esse perfil. Sim. Entendi. E qual é o campo de atuação que os profissionais, os estudantes de matemática podem escolher quando entrarem para o mercado de trabalho? Quais são os campos dentro da matemática? Então, por isso mesmo, por esse perfil da matemática abrangente dessa maneira, o profissional formado em matemática pode atuar em N opções. É lógico que a primeira visão, até o que esperam da gente, até aqui na Unirp, por o nosso curso ser de licenciatura, é que o aluno vá para a docência. Que vire professor, que trabalhe no magistério. Mas a gente tem pessoas formadas em matemática, nossos alunos aqui, trabalhando em informática, em computação, desenvolvimento de softwares ou qualquer outra coisa dessa linha. Temos pessoas trabalhando em empresas, na parte de gerência de empresas mesmo, por culpa dessa lógica. A pessoa fica com uma cabeça bacana e trabalha com facilidade nessas áreas todas. O pessoal vai para a área de contábeis, com facilidade, com simplicidade, a bancos, concursos públicos. Hoje os concursos públicos são muito voltados para a lógica, né? Então, para você entrar num concurso, qualquer que seja, é preciso saber. E é mais fácil para alguém das exatas, para alguém da matemática, estudar as outras disciplinas, a legislação da área, uma coisa assim, do que o contrário, de alguém que saiba muito de legislação né? E estudar rapidamente a nossa área. Então, quando cai para financeira, estatística, lógica, o pessoal tem mais dificuldade. Nós, da matemática, temos essa facilidade. A gente já sai com isso. E temos que estudar legislação, a parte que tem que decorar um pouco mais, né? Entendi. E você comentou que o magistério é uma das opções, né? Sim. Apesar de ter vários alunos que foram para outras áreas. As dificuldades maiores em sala de aula, professor-aluno, em relação à matemática, quais você acha que são? Então, hoje,
montar uma aula de matemática, a matemática está bem bacana, aulas fáceis, você tem bastante ferramentas. Mas o grande problema é que aulas boas precisam ser trabalhadas, precisam ser planejadas. Não tem como um professor entrar em sala de aula, estou falando especificamente de matemática, que é o que eu conheço, né? Mas em qualquer outra área. Não tem como um professor entrar em sala de aula sem preparar decentemente. O que acontece, e eu volto a falar do salário porque não tem uma maneira, o que acontece é que o professor foi se entupindo de aula. O professor hoje leciona 40, 50, 60 horas, aulas semanais. Acaba não tendo tempo de planejar as aulas, né? O que muita gente não entende é que para alguém lecionar 40 horas aulas semanais, ele precisa de mais 40 ou mais do que isso para preparar isso e para verificar, para avaliar a qualidade do que ele está fazendo depois. O professor leva trabalho para casa de montão. O professor leva mais trabalho para casa do que na escola. As pessoas não entendem isso, né? Então é impossível alguém preparar uma aula decente, levar um vídeo bacana, levar uma ferramenta, levar um software legal para trabalhar em sala, mesmo que tenha esse equipamento na escola, onde quer que seja, mas sem preparar isso. Entendi. Então não adianta, alguém que está 20, 30 anos de carreira, de docência, ainda precisa preparar e preparar muito bem suas aulas. Não existe aula sem preparar. É horrível você entrar em sala de aula sem ter preparado o que fazer. Dá um vazio, dá E o contrário é verdadeiro também. Se você entra em sala de aula com uma aula preparada, é um prazer enorme. E o aluno sente isso. Então você tem uma disciplina razoavelmente difícil, que exige do aluno. Exige treino, exige tempo. E o professor, com essa loucura, não é? Que nós mesmos armamos, né? Para a gente conseguir um salário decente, a gente vai pegando aula daqui, aula dali, o professor pega um monte de aulas. O que acontece? Quando o cara entra na sala de aula com aquela aulinha mal preparada, não tem quem aguenta. Não tem quem aguenta. Professor, vou pedir uma licencinha para a gente ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Pode. Vamos agora para um breve intervalo, já voltamos com o Fala Mestre. Já parou para pensar como seria bom partilhar boas ideias para um mundo melhor? Preconceito de lado e a única certeza é de que a vida, seja ela humana ou de qualquer outra espécie, é o maior presente. Preserve a natureza, preserve a vida. Unirp Sustentável, ligados em você. As melhores oportunidades aparecem para quem está preparado para atender às exigências do mercado. Escolha a Unirp, a instituição que tem um corpo docente formado por mestres e doutores, laboratórios de ponta e tradição em oferecer ensino de qualidade. Inscreva-se em um dos 22 novos cursos ou dos 24 já em andamento na Unirp e esteja ao alcance das melhores oportunidades. Faça a Unirp, a chave para o sucesso. Inscrições abertas. 0812 1500. Voltamos com o programa Fala Mestre. O programa é gravado nos estúdios do Centro de Comunicação Social da Unirp. Quero também agradecer à Loja Móveis Bonfim pelo apoio cultural ao nosso programa. A Loja Móveis Bonfim está em São José do Rio Preto há mais de 40 anos e ajudou a compor o cenário do Fala Mestre. Hoje nos estúdios estamos conversando com o professor Luiz Fernando Segala. Ele é professor de Matemática Aplicada e Computacional. Professor, continuando a nossa conversa, o senhor orienta iniciações científicas. Sim. Quais são os temas que o senhor tem orientado? Quais são as iniciações atualmente? Então, as iniciações científicas a gente trabalha aqui na Unirp voltado para o aluno, não é? Voltado para ensino mesmo. Então não tem uma característica de pesquisa pesada, a gente não verticaliza a pesquisa. Para você ver, eu estou trabalhando atualmente, eu terminei agora de orientar 2 iniciações. Uma com um joguinho bonitinho, uma família de jogos africanos, chamado Mancala. E 2 alunos da matemática desenvolveram e pesquisaram o que é este jogo, como é que trabalha, quais são, né? Na verdade são 200 jogos ou mais. E, paralelo a isso, uma outra iniciação científica totalmente teórica, sobre programação linear. Aplicações de programação linear, porque na grade de matemática nossa nós não temos muito de programação linear e os alunos queriam saber. 3 alunos da matemática queriam saber como é que isso funciona. Essas terminaram. A de jogos, de certa forma, continuou, porque 3 alunos da computação
começaram a pesquisar uma maneira de fazer um software, de desenvolver um software para um desses jogos, pelo menos, né? Ou para 2, vamos ver até onde isso chega. Ou seja, essa linha de pesquisa foi mantida, mas a outra terminou seco mesmo, e no lugar nós começamos a trabalhar com estatística para um programa de arborização urbana. Aqui na Unirp a gente tem um grupo que trabalha com arborização urbana na região, a professora Valéria Stranghetti, a professora Zélia, e elas estão trabalhando com censo de árvores, né? E tem 2 alunos da matemática agora, pesquisando comigo, como é que fica a melhor forma de fazer amostragem com essa população, né? Para diminuir o trabalho, diminuir os gastos, né? Minimizar o tempo. Vamos ver o que isso vai... Mas as iniciações são para os alunos entrarem, como o próprio nome diz, né? Iniciação científica, trabalhando para o aluno entrar na linha de pesquisa. E depois, dando continuidade a essa linha de pesquisa, tem o mestrado. Sim. Como que é para um aluno do nosso curso de matemática, por exemplo, entrar no mestrado? É difícil? Então, essa é uma das preocupações que a gente utiliza a iniciação científica. Porque o curso, ele é muito voltado para a licenciatura, nosso curso aqui. E quando o aluno descobre outras opções, ele procura e quer seguir na linha acadêmica, seguir na carreira acadêmica, quer entrar para um mestrado, faltam alguns elementos, sem dúvida. E onde é que a gente consegue isso? O aluno estuda, faz iniciações, corre atrás, e a gente apoia totalmente e ajuda da maneira que pode, né? De modo que não é difícil para o nosso aluno seguir a carreira. Nós temos muitos exemplos de alunos que quiseram e que continuaram. Agora mesmo a gente tem aluno em mestrado, tem aluno em doutorado. Todo ano tem ingressantes dos nossos alunos que partem para o mestrado. E terminam o nosso curso e começam em mestrados, em carreiras, em linhas sólidas, né, de mestrado e doutorado. E ampliando um pouco o assunto, a matemática pode ser considerada, de certo modo, uma arte, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. A matemática, ela permite que você aplique de uma maneira belíssima. Quando você parte para a geometria, que é visível, né, quando você parte para a matemática no cotidiano, as aplicações. Hoje mesmo eu buscava um videozinho sobre número áureo para fortalecer uma aula minha. E você verifica número áureo em um monte de lugares, na flor do girassol, no crescimento das folhas de árvores, na filotaxia. Enfim, a matemática permite que você observe elementos belíssimos, né? A música, por exemplo, só se desenvolveu, não tenho dúvida, a partir de matemática. Professor, ser um bom professor, um bom profissional, é uma soma de vários fatores, de várias coisas. Poderia resumir para a gente, citar alguns desses fatores que você julga mais importantes? Sim. Além de uma boa formação, além de você ter um tempo para se preparar, como eu já citei, um tempo para buscar elementos para a sua aula, eu acho importantíssimo você ter um amparo, você ter uma família, porque a gente trabalha muito em casa. Então, levar para casa um trabalho e todo mundo ali ter que, de certa maneira, sobreviver com isso daí é muito complicado. Então, sua família precisa te apoiar, precisa perceber que não é uma profissão que você precisa de um tempo muito grande para ela, né? E isso, às vezes, você deixa o convívio familiar para segundo plano, o que não é uma boa opção. Mas, infelizmente, é uma realidade. Com certeza. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Esse programa é produzido pelos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unirp e tem como essência dar visibilidade às personalidades que propagam o conhecimento. Eu sou Elis Martins e o Fala Mestre fica por aqui. Até mais!